Na verdade, esse movimento neopentecostal, ele chegou ao Brasil no finalzinho da década de 70 e início da década de 80. E ele se diferencia do pentecostalismo em alguns pequenos detalhes. Tudo bem, nós entendemos que às vezes há uma mescla, uma mistura do pentecostalismo com o neopentecostalismo. E às vezes é combatido, às vezes é recebido como tudo de Deus, às vezes geram algumas dúvidas, e isso vem perpetuando durante cerca de 4 décadas no país que ora nós vivemos. Se você deseja descobrir ou saber a diferença de uma igreja pentecostal para uma neopentecostal, isso não vai nos trazer uma dificuldade na questão do entendimento. Pode observar de que se a sua igreja ela é uma igreja inclinada somente para as pregações da teologia da prosperidade, logo se percebe o neopentecostalismo, porque as igrejas neopentecostal elas têm essa inclinação para a teologia da prosperidade. Isso é notório, isso está diante da vista de todos aqueles que ali congregam e servem a Deus, cada um com a sua teologia. Eu também não quero aqui combater a teologia da prosperidade, apesar de eu não ser um adepto a ela, mas quem gosta, quem quer pregar, quem acha que é correto, eu já vi. Eu quando estava fazendo um curso teológico, eu lembro que alguns anos atrás eu estava fazendo o básico, e alguns alunos novos chegaram na sala de aula, e um dos alunos era de uma outra denominação, e ele perguntou ao professor ali, ao pastor, acerca daquele versículo que se fizeres o bem, tal, comerás o melhor dessa terra. E o professor, como um combatente dessa teologia, ele refutou, e aquilo causou um clima muito pesado que resultou no cancelamento ali da matrícula, no abandono ali daqueles 2 ou 3 alunos, porque a mente deles estava focada nessa questão aí de dar para receber, e de Deus estar ali para servir e tal. Então essa questão ela é muito ela é uma questão assim que você precisa ter muita sabedoria para saber lidar com ela. É meio complicado, mas para aqueles que desejam entender, e uma boa dose de amor, a gente consegue assimilar alguns pensamentos concernentes a algumas situações. Porém, se você observou e viu muita inclusão de elementos tipo judaico no culto, o camarada bota lá um trono, coloca lá um cetro, uma coroa de ouro, e sei lá, é meio complicado, e o camarada se veste com a estola sacerdotal, e você olha assim, você diz, bom, isso aqui é cristianismo ou é judaísmo? É uma mistura, uma mesclagem de tudo um pouco. Então isso nos dá uma noção de que verdadeiramente estamos congregando em uma igreja neopentecostal. Se você parou e você observou um pouco, e você acabou por descobrir que a maioria das mensagens são misturadas com um certo determinismo, ou a confissão positiva, e outros tipos de misturas que vem sendo injetado ali no evangelho puro, no evangelho genuíno, e aquela mistureba acaba iludindo alguns de nós, a ponto de muitos desviarem por não conseguir alcançar os seus objetivos,
você está em uma igreja neopentecostal. Se você parou, observou e viu que existe muita mensagens e orações acerca de quebra de maldição, ou maldição hereditária, e aqueles que são pentecostais acreditam que no momento em que você atou a sua aliança com Cristo, toda a maldição foi quebrada, caiu por terra, e de repente você está tendo que quebrar mais uma vez a maldição, e sempre quebra de maldição, e já batizou, batiza de novo, porque o batismo da igreja A, da igreja B não tem valor. Você precisa estar com o seu ouvido e os seus olhos espirituais atentos e abertos para entender que você está em uma igreja neopentecostal. E para fechar o vídeo, se os cultos são direcionados à figura do homem, os cultos são direcionados à personalidade, você está diante de um antropocentrismo. É um pouco difícil essa palavra, antropocentrismo, é o homem no centro. Se o culto está sendo realizado, e na maioria das vezes o homem está sendo exaltado, o homem está sendo glorificado, o homem está sendo engrandecido, você precisa ter muito cuidado, porque você está em uma igreja neopentecostal. Não que as igrejas neopentecostais não tenham a presença de Deus, não tenham uma palavra de Deus, não tenham uma mensagem de Deus, não tenham o Espírito de Deus, Deus não esteja presente ali, não, de maneira nenhuma. Eu vejo muitas pessoas combatendo as igrejas neopentecostais. Eu, particularmente, não tenho nada contra. Se precisar algum dia congregar em uma igreja neopentecostal, vou congregar. Mas, graças a Deus, a gente sabe amar os irmãos de coração, porque todos nós fazemos parte de um só corpo, e um só propósito, e um só ideal, e um só objetivo, que é servir a Deus, adorar a Ele, fazer a sua obra e morar no céu, nas mansões celestiais. Que Deus em Cristo te abençoe de uma maneira maravilhosa. Ô glória! É forte, hein?